Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu presido nesta casa, senhor presidente, a Comissão de Trabalho e tenho feito, ao longo de muitos anos, audiências públicas, reunindo representações as mais diversas da classe trabalhadora. E sempre uma das reivindicações tem sido a qualificação da mão de obra, a formação profissional para a inserção no mercado de trabalho. Tem sido voz corrente que o Brasil, e aí, incluindo o Rio de Janeiro, em muitos setores, carece de mão de obra qualificada. Me lembro quando da implantação da Companhia Siderúrgica do Atlântico em Santa Cruz, que aliás vem infernizando a vida da população através da poluição, vieram para o Brasil centenas de chineses para a ocupação de postos de trabalho que, segundo os implementadores do projeto, com a aquiescência do governo, para a ocupação de postos de trabalho com empregados não encontráveis aqui no nosso estado. Estamos aí diante do crescimento da indústria do petróleo, o complexo de Itaboraí, a indústria naval. Vemos diversos setores de atividade experimentando um crescimento. E sempre vem a assertiva: falta mão de obra qualificada. E aí, senhor presidente, fui possuído de uma indignação muito grande quando vejo nos jornais desvio de recursos públicos, volumosas quantias destinadas exatamente à formação de mão de obra através de ONGs, o chamado terceiro setor, organizações não governamentais. Se o desvio de recursos públicos, senhor presidente, viesse de qualquer setor da administração pública, já seria um absurdo. Mas quando o desvio tem o patrocínio do Ministério do Trabalho, a apreensão, a indignação tem que ser maiores. Porque o recurso utilizado é recurso do chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador. Como? O Ministério do Trabalho, que já teve como titular um João Goulart, uma referência histórica do trabalhismo, como ver hoje o Ministério do Trabalho envolvido num antro de corrupção, com o desvio de recursos públicos que deveriam estar sendo destinados a
formar mão de obra, a fazer com que brasileiros alcancem a capacitação para a inserção no mercado de trabalho. É duro ver figuras conhecidas sendo presas, ocupando elevados cargos no Ministério do Trabalho, saindo pela porta dos fundos. Fico a imaginar o sentimento de trabalhadores e trabalhadoras que não conseguiram, por falta de oportunidade ou por falta de dinheiro, alcançar uma qualificação profissional que possibilitasse encontrar um emprego para que pudesse, com o resultado do trabalho, sustentar suas respectivas famílias. A quantia tão elevada, desviada em poucos anos, 400 milhões, uma ONG sediada em Belo Horizonte, mas que tem seus tentáculos em outras unidades da federação, inclusive no Rio de Janeiro. Documentos produzidos única e exclusivamente para justificação de despesas. Não é razoável que o responsável pela pasta do trabalho, que já assumiu o ministério após escândalos que já deveriam ter sido apurados, venha agora dizer que está criando uma comissão. Fico a imaginar, senhor presidente, a situação dos trabalhistas sinceros que integram o partido político do ministro do Trabalho. É motivo de muita vergonha, de muita dor, ver o Ministério do Trabalho nas mãos de um partido político que se apresenta, ou tenta se apresentar aos olhos da nação, como herdeiro das importantes correntes trabalhistas de Vargas, Jango e Brizola. Fico a imaginar o sofrimento de quem integra essa legenda. Mas, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer que, diante da sucessão de escândalos no mesmo ministério, não pode a presidente da República deixar de se manifestar, porque a pasta do trabalho é aquela que se vincula muito mais diretamente com a classe trabalhadora. É a pasta do trabalho. E quando na pasta do trabalho nós encontramos, não são denúncias só, são fatos comprovados de desvio de recurso público, a presidente da República, de vez em quando ocupa cadeia nacional de rádio e televisão para se comunicar com o povo brasileiro, no caso específico do Ministério do Trabalho, é preciso que a classe trabalhadora ouça a posição da presidente Dilma Rousseff, para que ela possa dizer que o ministro do Trabalho
carece de autoridade política e de autoridade moral para conduzir uma investigação de desvio de recurso na sua própria pasta. Que as pessoas que ocupavam os cargos de direção e que foram saindo pela porta dos fundos são pessoas que integram o grupo político do próprio ministro do Trabalho. São pessoas de sua confiança e, portanto, não pode ele investigar amigos, nem vou dizer cúmplices, porque seria um excesso. Ele deveria, pelo menos, solicitar uma investigação ou uma comissão que tivesse credibilidade, e não uma comissão subordinada a ele mesmo, porque ele também é suspeito. Então, senhor presidente, espero que as centrais sindicais, que os sindicatos que estão constatando que os trabalhadores estão sendo apunhalados, vendo dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador ser desviado sob a fachada de estar sendo destinado à qualificação profissional, para fazer com que o trabalhador qualificado pudesse alcançar empregos diferenciados, exatamente no momento em que dizem que falta mão de obra. Então, senhor presidente, não é algo que deva ficar nas mãos do ministro do Trabalho. A presidente da República, Dilma Rousseff, tem que dar uma resposta a toda a classe trabalhadora, de que não vai permitir, não vai tolerar, não vai fechar os olhos para desvio de recursos, recursos que pertencem aos trabalhadores. São recursos que integram o patrimônio dos trabalhadores, parcela inclusive resultado de desconto em folha dos próprios trabalhadores. Imagino também que os dirigentes do partido político que patrocina a presença do ministro do Trabalho no governo Dilma, se a autoridade tiverem, que talvez também não tenham mais, devam pelo menos tentar excluir o partido de toda essa imundície, de toda essa lama, porque senão, mais uma vez, Vargas, Jango e Brizola, mas especialmente Brizola, eles estarão se revolvendo no túmulo, vendo a corrente trabalhista, cujo ideário eles abraçaram, ver a corrente trabalhista naufragar da forma mais sórdida, da forma mais negativa, os valores do trabalho nas mãos de farsantes que já deveriam há muito ter abandonado a vida pública. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o deputado